A gente está enxergando isso com muita preocupação. Na verdade, esse risco de desabastecimento ele já aconteceu na primeira onda, no auge lá aqui no nosso estado foi abril, maio, junho do ano passado. Neste momento, a preocupação é que isso se repita, talvez numa intensidade maior, porque hoje em dia, como todos vocês têm visto, a gente tem um aumento expressivo no número de casos e na necessidade de ventilação A mecânica. principal razão para o desabastecimento, ela está no aumento da demanda, né? Então, houve um crescimento de casos de Covid em que há necessidade de internação muito significativo. E o mercado não estava preparado para esse aumento de demanda, em que o preço ofertado desses medicamentos subiram muito e os pregões deram vazios, né? Tanto nesses medicamentos que a gente está falando especificamente do kit de intubação, como também em alguns insumos que se usa para a proteção dos profissionais, como as luvas, enfim, né? E outros medicamentos de uso mais geral dentro do hospital. Só para vocês entenderem, as drogas que a gente está falando são medicações de sedação e analgesia, que a gente precisa usar de forma contínua quando o paciente está entubado, está no respirador. Um tubo na garganta não é confortável para ninguém. Então, para que ele fique bem, para que a gente consiga dar a melhor assistência, precisa que ele esteja sedado. Isso acontece em todo paciente, tá? Isso não é só para COVID. O danado é que na Covid, agora a gente está tendo que fazer isso com muita gente. Nos hospitais, geralmente, a gente trabalha com padronizações. Então, entre os neurobloqueadores neuromusculares, por exemplo, a gente geralmente padroniza um ou dois medicamentos. Nesse momento, a gente passa a ampliar o elenco na perspectiva de também fortalecer essa área para evitar possíveis desabastecimentos, né? Então, até alguns medicamentos que já foram considerados que não deveriam mais estar compondo o elenco do hospital, a gente volta a utilizar ele, colocar eles no elenco para poder evitar o desabastecimento. A gente não pode deixar de indicar uma intubação ou deixar ou retirar alguém que está precisando da ventilação mecânica porque não tem a droga ideal. O que a gente faz numa situação dessa, na prática, é usar alternativas. Então, a gente tem uma série, várias classes de drogas que podem nos ajudar. Não é uma, existem a rede de escolha sempre, vão existir, e são essas que têm um risco aumentado de desabastecimento, mas quando a gente não as tem, a gente usa drogas alternativas que têm uma função semelhante, talvez tenham um pouco mais de efeitos adversos, ou talvez não tenham eficácia tão boa quanto a primeira, mas a gente não pode deixar de intubar ou não pode deixar de ventilar um paciente que está precisando porque não tem uma sedação. É mais difícil, vai ser muito mais difícil e os riscos aumentam por conta disso. O Brasil é um país muito grande, né? É imenso e extremamente heterogêneo na sua assistência à saúde. Então, o que a gente está falando para um determinado estado, às vezes, dentro desse estado, cidades diferentes têm realidades distintas. Se é público, se é privado, isso também interfere. Aqui no estado de Pernambuco, a necessidade é geral. Os fornecedores que nos fornecem esse tipo de medicação fornecem tanto para o privado quanto para o sistema público. Tá? Então, o que pode acontecer no privado é que talvez ele tenha um estoque, tenha uma condição de fazer um estoque ou um remanejamento entre os hospitais que nem sempre é possível no serviço público. Em outros estados, a situação tem se agravado mais, né? Foi o caso do Rio Grande do Sul, inclusive São Paulo, agora recente, com indicação de medicamento de uso veterinário, de utilização de medicamento de uso veterinário. Nós já fomos procurados por outras unidades aqui do estado, né? Inclusive até unidades privadas, né, de caráter privado, solicitando a gente algum empréstimo de algum medicamento. É uma prática que tem entre os hospitais, um ajudar o outro, né? De toda forma, os alertas que surgiram da semana passada para cá movimentaram a Anvisa, né? E a Anvisa começou a buscar algumas alternativas, né? Junto à indústria, para que a gente reponha os estoques e realmente a gente consiga repor em quantidade suficiente para suportar esse aumento de casos, né? Então, essa é uma situação que a gente está monitorando diuturnamente para não deixar que a coisa venha a acontecer sem uma alternativa
viável para tratar os pacientes, né? Então, é bem preocupante e sem essa ajuda federal a gente não vai conseguir ter êxito. Entendam que quando a gente pede para se ficar em casa, para fazer as medidas de prevenção, para usar máscara, usar álcool, é porque é o que a gente tem nesse momento para tratar ou para evitar essa propagação do vírus. Adoecendo mais gente, a proporção desse grupo que vai precisar de UTI é maior. E aí a gente chega naquela fase que a gente não vai ter UTI leito, não vai ter profissional, que é outro tópico importante, os profissionais de saúde estão no seu limite e está faltando também, pode faltar também medicações. Em nome disso, a gente insiste com a população pedindo para que ela faça a sua parte de sim, dentro das suas possibilidades, diminuir a circulação desse vírus. Até a gente ter vacina para todo mundo, gente.